já está aqui com a gente, já que é um assunto que mexe bastante com a economia. Elaine, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia. Elaine, já falei com ela bem cedinho, quando entramos no ar aqui, 5h55 da manhã. Vamos lá, Elaine, a Larissa já detalhava para a gente o que seria essa proposta. Na prática, então, como é que funcionaria? Conta para a gente. Bom, está sendo avaliada aí, está sendo desenhada pelo Ministério do Trabalho, né? E na prática seria uma taxa que vai ser descontada da folha de pagamento de 1% do rendimento anual do trabalhador. E como ela lembrou, como a Larissa lembrou, seria algo em torno de 3 vezes mais do que se cobrava em 2007, da contribuição que se cobrava. 2017, né? 17, perdão. Em 2017, no ano da reforma trabalhista. O debate ainda ele é inicial entre as confederações patronais e os sindicatos. As centrais sindicais dizem que essa contribuição é diferente da contribuição que estava em vigor em 2017. É justamente esse argumento que a Larissa trazia para a gente, que eles tentam emplacar numa tentativa de ter um terreno mais fácil para a ideia prosperar. Exatamente. Agora, quando houve a reforma trabalhista, que tornou aí facultativa a cobrança, você pode dar outros nomes para esse imposto, para essa contribuição, mas o fato é que é uma contribuição compulsória. Então, vai ser obrigatória. Agora, o que os sindicatos argumentam, e aí tem uma razão de ser, é que as negociações que eles fazem em nome de toda a categoria. Então, os que são e os que não são sindicalizados. O resultado aí vale para os que pagam e para os que não pagam a contribuição. E isso não seria justo. As negociações, elas realmente exigem recursos para se darem de uma maneira aí, de sucesso, tanto do lado dos sindicalistas, recursos do lado dos sindicalistas, quanto das empresas. Então, faz sentido prever recursos para que essa negociação aconteça de uma maneira competente dos dois lados. Mas tem alguns pontos que precisam ser observados nessa discussão. Segundo o professor José Pastore, que é especialista nessa área de trabalho, ele diz que é um assunto muito complexo, tem que ser resolvido pelo Congresso e não pelo Supremo Tribunal Federal, que voltou atrás no entendimento que a contribuição não podia ser obrigatória. Na avaliação dele, vai ser difícil o Congresso trazer de volta uma cobrança obrigatória que foi abolida pelos próprios deputados e senadores em 2017, dentro aí do escopo da reforma trabalhista, e vai ser uma discussão difícil de ir para frente no Congresso. O Brasil, nessa área, tem alguns problemas que ele destacou que precisam ser resolvidos, e problemas aí interessantes, a começar pelo monopólio sindical que a gente tem no Brasil. No Brasil, o sindicato tem monopólio na negociação de cada categoria. Ou seja, se o trabalhador não está satisfeito com a maneira que vem sendo feita a negociação, ele não tem como buscar um outro sindicato. Segundo o professor Pastore, não existe aqui no Brasil o conceito de representatividade dos sindicatos. E essa falta de representatividade, inclusive, está prevista na Constituição, que diz que para cada categoria, em cada município, só existe um sindicato. Como é que funciona no mundo isso daí? O que vigora na maior parte do mundo é a pluralidade sindical. Então, se os trabalhadores perdem a confiança em quem os representa, eles podem se associar a outro sindicato ou até mesmo criar o próprio sindicato. Então, é um sistema de pluralidade sindical. Dentro dos sindicatos de uma categoria, o mais representativo é o que negocia. Mas se os trabalhadores não se sentirem representados por esse sindicato, isso pode mudar. Outro receio é como garantir que os abusos não vão ser cometidos com essa contribuição. Vamos lembrar que essa contribuição sindical assistencial recolhida no passado, ela chegou a ser usada para financiar campanha política, para financiar carros de som, panfletos, e isso a gente não quer que aconteça, né? E desde 2008, segundo lembrou o professor José Pastore, os sindicatos não precisam fazer prestação de contas para o Tribunal de Contas da União. Então, são temas que vão precisar ser discutidos também nesse entorno da volta ou não da cobrança obrigatória. Não é só a volta dela, mas de que maneira vai ser feito isso e como a gente vai garantir representatividade sindical.
Bem, tem vários pontos aí para serem discutidos nessa proposta. Elaine aqui trazendo um resumo de alguns dos aspectos que fazem parte desse cenário de discussões. E aí envolvendo deputados, envolvendo empresários, trabalhadores, sindicatos, é muita gente aí que tem que também colocar as suas questões nesse debate. Se a Elaine Basto está aqui, a gente, claro, também vai falar de mercado financeiro. Queremos saber como é que o dólar fechou ontem e o que é que deve pesar também nas negociações hoje. O dólar está sempre oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, sabe, Carol? Ontem ele fechou com uma alta de 0,26%, a gente diz que é quase uma estabilidade, cotada a R$ 4,97. E aqui uma leve alta. E o que tem pesado aí nessas negociações? No radar dos investidores estão as duas maiores economias do mundo, que são os Estados Unidos e a China. Nos Estados Unidos, a escalada dos juros dos títulos americanos com vencimento em 2 e 10 anos tem atraído dólares de fora para investir nesses papéis. E tem ido dinheiro que estava aplicado aqui também. Um exemplo disso é o que saiu de investimentos líquidos de investidores estrangeiros da Bolsa de Valores, cerca de 7 bilhões e meio de reais só nesse mês de agosto, só em agosto. Isso tende a fazer o dólar se valorizar aqui e também no mundo todo. Os sinais de aquecimento acima do esperado da economia americana também preocupam, porque a projeção é que a economia nos Estados Unidos, por exemplo, no terceiro trimestre cresça 6%. E aí a questão é, e a inflação, como é que fica? Seria uma boa notícia? Nem tanto, porque esse crescimento pode pressionar os preços nos Estados Unidos. E a gente já está com uma taxa de juros básica lá, que é a maior em 20 anos. Então você tem uma projeção de que essa taxa não comece a cair tão cedo, que ela se mantenha alto no longo prazo, né? Então isso acaba atraindo dinheiro para lá também por conta dos juros altos. E a China patinando aí nesse crescimento, que é o motor do crescimento global. Então, essas duas coisas fazem o dólar subir, aversão ao risco por conta da China e aquecimento da economia americana. É isso, Elaine Basto trazendo para a gente o que é destaque na economia, números do mercado financeiro. Mais uma vez, o mercado financeiro muito pressionado por esse cenário externo. Obrigada, Elaine, bom dia para você.